Eu mesmo já tive, durante um tempo curto, posso dizer, um cursinho solidário, também na cidade de Serrana. Eu gosto bastante dessa proposta aí de levar conhecimento, difundir, seja como for para a galera, né? E aí, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou fazer um pedido, tá? O Thiagão, inclusive, pode ajudar nisso, ou vocês também podem abrir o microfone à vontade para tirar dúvidas, né? Fazer determinados comentários ao longo da aula, tudo bem? Eu, quando fico na apresentação, nem sempre fico de olho no chat e alguma coisa eventualmente pode passar. Então, estejam completamente à vontade, seja para sinalizar que tem alguma dúvida, ou aí também, né, fazer algum apontamento, trazer algum complemento. Fiquem, portanto, bastante à vontade. A minha ideia não é estabelecer um monólogo aqui de 1 hora, 1 hora e meia com vocês, tá bom? Peço licença, então, para compartilhar a apresentação. Beleza, galera. Só dá um salve aí para mim se vocês estão vendo já a minha tela. Apareceu para vocês aí? Eu vi um cara barbudo aqui. Fechou, esse mesmo. Obrigado também, Lavínia. Vamos lá. Galera, o Thiagão falou, né, que eu busco fazer aqui um apanhado geral, né? Em história, é impossível, basicamente, a gente conseguir falar, né, sintetizar a história em 1 hora, 1 hora e meia que seja. Então, eu fiz um recorte do Segundo Reinado. E mesmo sobre o Segundo Reinado, não é muito fácil falar, né, largamente sobre todos os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais em jogo, tá? Então, ao longo da explicação, vocês vão ver que eu vou fazer um recorte que privilegia determinados temas em detrimento de outros, tá? E eu vou explicar também por que, afinal de contas, dentre todos os temas possíveis, eu escolhi o Segundo Reinado, tá bom? Antes de mais nada, entendam, pessoal, quando a gente fala de Segundo Reinado, a gente está falando do período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, que é esse camarada barbudo que o Thiagão salientou já para vocês. E quando a gente fala de Segundo Reinado, a gente não está falando de um período muito curto, como vocês podem observar, porque ele começa em 1840 e ele se estende até 1889, ou seja, são praticamente 50 anos de história, né? É o cara que mais tempo governou o nosso país, afinal de contas. Tudo bem? Por que, afinal de contas, pessoal, o Segundo Reinado? Aí a matemática nos ajuda, né, Thiagão? É o seguinte, pessoal, historicamente falando, né, pegando a trajetória de todas as edições do Enem, é inegável que há um privilégio para assuntos ligados à história do Brasil em detrimento de assuntos ligados à história geral, tá? E o que a gente observa? Os dois temas mais cobrados, ou a gente pode ainda colocar 3 ou 4, que chegam ali, né, pau a pau, é o Segundo Reinado, tá? Pegando todas as questões já feitas ao longo das edições do Enem, o Segundo Reinado corresponde a 12,3% de todas as questões cobradas, o que é um número bastante expressivo. A gente observa que, pegando ali a história geral, Segunda Guerra Mundial e suas consequências também é um assunto muito cobrado. Temos ali governos pós-ditadura militar, era Vargas, que são também temas muito quentes. Então, assim, se eu posso dar uma primeira dica, pessoal, nesses dias aí, né, que restam para vocês se prepararem para o Enem, foquem esses assuntos que apresentam aí, na trajetória das edições do Enem, uma maior probabilidade de cair, tá? Eu suponho, tá, com muita firmeza, que vai cair alguma questão sobre Segundo Reinado, e por isso mesmo que eu estou trazendo para vocês esse conteúdo, tá bom? Beleza, só para a gente retomar, né? Só para a gente fazer um apanhadão. Vocês, lógico, têm os estudos históricos de vocês, mas é sempre bom lembrar a periodização da história do Brasil, né? Então, nós temos um período pré-colonial, que vai ali, né, da chegada dos portugueses em 1500 até o efetivo início da colonização do nosso território. Temos depois o período colonial, né, que se estende de 1530 a 1822, quando efetivamente o Brasil se torna emancipado. E há uma controvérsia, né, sobre o termo independência. Será que efetivamente o Brasil se tornou independente em 1822 ou trocou uma dependência que tinha historicamente com Portugal por uma nova combinação de dependências com os países industrializados e tal? E temos ali, né, o período imperial, que é o que nos importa
mais especificamente para a aula, tá? O período imperial ele começa em 1822 com a independência ou emancipação política. Começa então aquilo que a gente chama de primeiro reinado. Esse primeiro reinado vai de 1822 a 1831, ou seja, Dom Pedro I pisou na bola de diversas formas. Existem vários fatores que levaram à crise do primeiro reinado. Quando Dom Pedro I percebe que a sua posição enquanto imperador se torna insustentável, ele acaba vazando, né, de volta para a Europa, tentando ainda retomar um trono português que havia caído, né, podemos dizer assim, na cabeça, né, a coroa havia caído na cabeça do seu irmão, Dom Miguel, e ele tenta disputar o trono lá em Portugal, só que ele deixa o seu filho, aquele que futuramente viria a ser Dom Pedro II, no Brasil, né, o Pedro de Alcântara, que era só uma criancinha naquela época. E isso explica porque entre o primeiro reinado e o segundo reinado, existe um período intermediário chamado período regencial. O lance é o seguinte: nós tínhamos uma Constituição, né, a Constituição de 1824, e ela deixava claro que, caso o herdeiro ao trono fosse menor de idade ou tivesse algo que o incapacitasse de exercer o trono, o poder iria, então, provisoriamente para as mãos de regentes, ou seja, políticos, né, pessoas proeminentes, que no caso aqui no Brasil foram fazendeiros, comerciantes, militares, membros da Igreja Católica, e esse período regencial é extremamente conturbado. Tenho certeza que vocês estudaram, afinal de contas, as diversas revoltas que aconteceram no período, né, que vai ali de 1831 a 1840. Tivemos a cabanagem, sabinada, balaiada, revolta dos malês, a farroupilha, essas e tantas outras, né, que não são tão estudadas assim ou não tão cobradas em vestibulares. E aí, em 1840, acontece uma coisa assim, que vai marcar bastante a história do Brasil, que é o golpe da maioridade. Isto é, basicamente, as elites brasileiras que tinham algumas discordâncias na época acabaram se unindo, defendendo uma pauta que para eles era crucial. Vamos elevar Pedro de Alcântara à condição de imperador o quanto antes, porque eles viam nisso uma estratégia para justamente acalmar os ânimos, diminuir a quantidade de revoltas que, né, estavam acontecendo no Brasil nessa época. Então a gente fala que foi um golpe, esse acontecimento que levou Dom Pedro II a se tornar imperador com 15 anos incompletos, porque ele parte das elites que se sentiam completamente ameaçadas, uma vez que as principais revoltas do período regencial tinham um caráter popular, republicano e separatista. Ou seja, foi por muito pouco que o Brasil não se fragmenta em uma porção de estados menores, certo? Então percebam, né, como fica evidente quando a gente estuda a história do Brasil, que a história do Brasil é formada por uma série de golpes e normalmente esses golpes são conduzidos pelas elites, né? O golpe da maioridade é um caso escancarado disso, certo? E aí começa efetivamente o segundo reinado, que se estende até o ano de 1889, quando acontece um outro golpe, o golpe da proclamação da República. A partir daí, o Brasil entra numa nova fase política, né, que é a fase que nós estamos até hoje, republicana presidencialista, embora esse período também tenha, né, muitas transformações, revoluções, golpes de Estado. Vocês sabem muito bem, né, que a história do Brasil é extremamente conturbada. Tivemos muito mais de caos do que de tranquilidade, sem sombra de dúvidas, né? E o segundo reinado, mais precisamente, já que é o nosso tema, ele explica várias dinâmicas atuais do nosso país. Então ele é, assim, fundamental para a gente entender várias nuances que rolam ainda hoje quando a gente pensa em sociedade, economia, política e assim por diante, tá bom? Vamos lá. De modo geral, pessoal, a gente pode, de uma maneira bem didática, pegar o segundo reinado, esse período aí de quase 50 anos de história do Brasil, e dividi-lo em duas fases, tá? A primeira fase, as primeiras 3 décadas, podemos dizer, são marcadas por estabilidade, desenvolvimento econômico, né? Então, Dom Pedro II, por exemplo, vai ter muito mais tranquilidade para governar que seu pai, por exemplo. O número de revoltas realmente vai despencar assim que Dom Pedro II é coroado de fato imperador.
a única grande revolta ou revolução, podemos dizer, que acontece no segundo reinado e ainda no início dele, foi a Revolução Praieira, que teve, né, como epicentro a cidade de Recife, tá? Mais uma vez, né, que os revolucionários são combatidos por lá, são oprimidos, podemos dizer que nas próximas décadas aí, Dom Pedro II vai ter muito mais estabilidade para governar, tudo bem? E é um momento também, né, lógico, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente tem que atrelar ao café, que em breve será abordado, tudo bem? Já as últimas 2 décadas, os últimos 20 anos ali, dando uma arredondada, são marcadas por uma crise. Quando aí sim, a figura de Dom Pedro II se mostrará cada vez mais decadente, criticada. Surgem ali, né, movimentos como o movimento abolicionista, o movimento republicano, há um racha do governo com os militares, há um racha do governo com a Igreja Católica, ou seja, pouco a pouco, Dom Pedro II e a própria monarquia foram ficando sem bases de sustentação, e lógico, o desfecho disso é a proclamação da República. Tudo bem? Uma primeira coisa que é fundamental, e que isso já foi também cobrado em vestibulares, não só no Enem, mas FUVEST, por exemplo, é a questão de como Dom Pedro II tentou negociar com as elites da época. Tá? Quando a gente fala de elites no século XIX, a gente tem que pensar principalmente nos grandes fazendeiros, certo? E nos grandes comerciantes. Durante o segundo reinado, despontarão as primeiras indústrias. Mas a gente não pode dizer que o Brasil se tornará um país industrializado neste período. Isso fica para o século XX, principalmente ali, né? Primeira República e depois também durante a Era Vargas. Então, quando a gente pensa nas elites, a gente não está pensando ainda numa elite essencialmente urbana, ligada às indústrias. A gente pensa principalmente nos grandes fazendeiros. E essas elites basicamente estão divididas em 2 partidos. Aqueles que são considerados realmente os 2 primeiros partidos da história do Brasil. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Tudo bem? A questão é que não há uma fronteira muito bem delineada quando a gente pensa em ideologia para falar quem é liberal e quem é conservador. Tanto é que uma das expressões que vão se popularizar, né, bastante nessa época é que liberais e conservadores eram tudo farinha do mesmo saco. Essa expressão ainda é utilizada quando a gente fala, por exemplo, que não importa o partido, a chapa, o político, é todo mundo corrupto, ladrão, a galera gosta de fazer generalizações desse tipo, e normalmente quando há uma generalização dessa forma, é muito comum essa expressão, é tudo farinha do mesmo saco, ou seja, nada vai mudar porque a galera está pensando mais em encher o bolso de dinheiro e assim por diante, tá? Só que a gente pode dizer assim, de modo geral, que os liberais tendiam a ter um caráter federalista, ou seja, eles defendiam o federalismo, uma maior autonomia para as províncias, ou seja, aquilo que a gente chama de Estado hoje, para regerem o que fazer com dinheiro, fazerem suas próprias leis, ou seja, maior liberdade para cada província, ou seja, cada elite local, cuidar dos seus assuntos particulares e regionais. Enquanto que os conservadores tendiam a ser mais centralizadores, ou seja, depositar confiança máxima no imperador como aquele que vai governar para as elites, afinal de contas. Tudo bem? E aí Dom Pedro II sabia, né, que se os liberais ficassem indefinidamente no poder, os conservadores ficariam contrariados e vice-versa. Dessa forma, Dom Pedro II vai utilizar o poder moderador, né, para fazer um jogo de alternância política entre liberais e conservadores. Ou seja, numa determinada época, os conservadores são majoritários, ocupam as principais cadeiras no legislativo. Em outro momento, haverá uma substituição. Lembrando, poder moderador. Isso aqui, galera, cai a rodo em vestibulares. O que raios é o poder moderador? O poder moderador, ele aparece na Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, isto é, o pai do Dom Pedro II. E o poder moderador dava ao imperador a capacidade de intervir nos demais poderes quando achasse conveniente. Então, o Brasil, de certa forma, era uma aberração. Por quê? Em tese, a Constituição de 1824
aparentava ter uma clara influência iluminista e mais precisamente de Montesquieu, que é o cara que basicamente idealizou a divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário, de modo a evitar uma concentração absoluta de poderes nas mãos do monarca, por exemplo. Só que quando chega a Constituição brasileira e há esse quarto poder aberrante, que é o poder moderador, a gente percebe que, de certa forma, o Brasil era um absolutismo disfarçado, porque justamente o imperador, quando quisesse, podia passar por cima das decisões do legislativo e do judiciário, e também ele podia nomear, demitir, substituir pessoas que tinham sido eleitas, ok? Então, é justamente utilizando esse poder moderador como uma chave política que ele vai fazer esse jogo de alternância. Então, podemos dizer que o governo de Dom Pedro II foi um baita de um bate e assopra. Ele tentava a todo custo manter as elites próximas dele, mas, ao mesmo tempo, utilizava o poder moderador como um meio de coagir as elites a obedecê-lo também, de certa forma. Tudo bem? É justamente isso, inclusive, que essa charge, que já foi contemplada em vestibular, apresenta. No caso, Dom Pedro II aqui é o mastro de um carrossel. Vocês sabem muito bem, né, como é que funciona um carrossel. Nós temos o sobe e desce dos cavalinhos. Aqui os cavalinhos, né, eles representam justamente o Partido Liberal e o Conservador. E aí Dom Pedro II, né, por meio da diplomacia, faz justamente uma hora os liberais estarem no poder, outra hora os conservadores. E assim, né, a própria figura de Dom Pedro II não fica muito desgastada. Beleza? Galera, esse é o primeiro tópico quente aí que eu apresento a vocês. Essa forma de Dom Pedro II de lidar com os dois principais partidos, que basicamente agrupam as elites da época, ou seja, os populares estão completamente excluídos do jogo político desse período, tá bom? Galera, alguma dificuldade, alguma dúvida, abra o microfone aí, tá tudo certo? Vamos, galera, fala com o Vitão. Alguma dúvida sobre isso ou ele pode passar para outro tópico? Sossegado, Lavínia, beleza? Ó, se alguém tiver alguma dúvida aí, valeu, Nicolas, também, pelo feedback. Tamo junto, pessoal. Podem falar tranquilamente aí. Galera, vamos lá. Próximo tópico importantíssimo, a economia no segundo reinado, né? Como eu mencionei, as primeiras décadas são marcadas ali por grande desenvolvimento econômico. E o principal ponto, né, que vocês precisam lembrar. Falamos em segundo reinado, pensamos no café, certo? Pode falar, tô ouvindo. Ó, a Nicole perguntou o que significa bruxa na imagem. Legal, legal. A ideia talvez seja satirizar a ideia de que nem sempre a diplomacia é feita de maneira, talvez, justa, né, salutar. Ela pode aparecer muitas vezes travestida como uma figura negativa, uma bruxa, algo que assusta. Justamente, talvez, se metendo a essa ideia de Dom Pedro II, enquanto aquele que faz uma certa ação de coagir mesmo os partidos da época, né? Então, a ideia é pensar justamente que a diplomacia não necessariamente é bela. Às vezes, ela está travestida de ações que são de violência também. Beleza? Então vamos lá, galera. Falamos então em segundo reinado, pensamos no café. O café, assim, fazer um apanhado rapidão, é uma planta típica da Etiópia, lá na África, e ela foi difundida no Oriente Médio e na Europa pelos árabes. Em determinado momento, tropas francesas trazem mudas de café para suas colônias na América, e aí, né, o clima tropical favorece o cultivo do café, como vocês bem sabem. Consequentemente, na Guiana Francesa, e principalmente na colônia de São Domingos, onde hoje é o Haiti, o café se tornará um produto muito importante. Durante o período joanino, ou seja, antes mesmo do Brasil se tornar independente, os militares brasileiros, o exército brasileiro vai fazer uma incursão armada na Guiana Francesa e vai retornar para o Brasil com mudas de café. E o café vai começar a ser cultivado primeiramente para consumo doméstico ou para fins ornamentais, ou seja, como a planta é bonitinha, a galera vai começar a plantar justamente para enfeitar as entradas das fazendas, esse tipo de coisa. Só que, ao longo, né, do século XIX, o café vai se tornar um produto cada vez mais apreciado,
principalmente na Europa. A França talvez seja o maior símbolo do consumo de café nessa época, começará a se tornar chique, podemos dizer, os burgueses se sentarem, frequentarem cafés, onde, lógico, né, vão poder discutir negócios, falar de política, enquanto apreciavam a bebida, enquanto os proletários do outro lado estão lá na labuta diária, né? Então, é até um meio de distinção social o consumo do café durante um tempo. Depois o café, de fato, se populariza, é difundido, as camadas populares passam a acessar esse produto também. Lá nos Estados Unidos, a galera vai começar a consumir café em maior quantidade, e é justamente quando irrompe, né, uma crise em São Domingos, que vai levar à Revolução Haitiana, quando os escravos de lá fazem a independência, que os fazendeiros brasileiros, ou parte de fazendeiros, vão começar a perceber que seria muito lucrativo apostar no café, já que fazia muito tempo, por exemplo, que o açúcar já não dava tanto lucro como antes. O ouro, né, já estava há muito tempo demonstrando sinais de esgotamento, ou seja, alguns fazendeiros perceberam que era hora de apostar no café, começam a produzir ainda no primeiro reinado, mas será no segundo reinado que o café, para valer, se tornará o principal produto de exportação brasileiro, o famoso ouro verde, como era chamado, tá? Para dar um gás aí na economia, Dom Pedro II, além disso, vai criar a tarifa Alves Branco, em 1840, que basicamente vai taxar vários produtos vindos de outros países a 30%. Ou seja, vários produtos importados começaram a chegar nos mercados brasileiros muito caros. E isso, de certa forma, era uma maneira de Dom Pedro II estimular o desenvolvimento de manufaturas e indústrias no nosso país. Então, as primeiras indústrias implantadas no Brasil foram, com sucesso, implantadas no segundo reinado. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A cervejaria Boêmia, que é considerada a primeira cervejaria e está ainda em atividade, e ela foi justamente fundada durante o segundo reinado. E justamente para agilizar o escoamento do café, a transferência de produtos e pessoas de um canto ao outro no nosso território, que Dom Pedro II vai começar a modernizar ou criar portos e também criar uma malha ferroviária. É óbvio, pessoal, que nessa época a maior parte do Brasil permanece um tanto quanto inabitada, pouco desenvolvida, pouco ocupada. Então, quando a gente pensa nessa malha ferroviária que surge, a gente tem que levar em consideração que é uma malha ferroviária que privilegia o sudeste e o sul do nosso território, justamente as duas regiões que vão começar a se desenvolver cada vez mais rapidamente, em detrimento de outras regiões. E isso explica, né, essa disparidade gigantesca que nós temos ainda hoje, quando a gente compara as diversas regiões ou os diversos estados do nosso país. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente tem que levar em consideração uma coisa, né? Beleza, o Brasil está se desenvolvendo, está crescendo, está progredindo, mas há algo que continua atravancando esse desenvolvimento, que é a escravidão. E uma parte significativa das elites não querem abrir mão dos seus plantéis de escravizados, afinal de contas, escravos não eram vistos como seres humanos, e sim como propriedades nesse período. Então, de certa forma, há uma elite do atraso no Brasil. Temos uma galera já mais antenada com o que está rolando no mundo, uma galera que já está apostando em modernização, desenvolvimento, novas tecnologias. Dali a pouco começam a chegar levas e levas de imigrantes, mas tem uma galera mais conservadora que quer manter a escravidão com unhas e dentes e não quer permitir que o Brasil se desenvolva para outros segmentos, muitas vezes, porque isso não é benéfico para os seus próprios interesses, beleza? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Isso é importante para vocês terem um domínio ali para os vestibulares. O café inicialmente vai ser produzido em larga escala para exportação nessa região aqui que a gente chama de Vale do Paraíba, que compreende cidades como, por exemplo, Vassouras, Guaratinguetá, Taubaté, né? Então, essa era uma região extremamente fértil, com um clima, solo extremamente adequados para o cultivo do café, e aí o café vai começar realmente a ser produzido em larguíssima escala por lá. No entanto, por volta ali de 1850, o solo do Vale do Paraíba começará a demonstrar os primeiros sinais de desgaste. E isso vai levar o café a ser produzido em outras localidades no Sudeste. Vai ter uma galera levando café para o sul do Espírito Santo, para o sul de Minas Gerais, para o norte do que hoje é o Paraná,
mas o mais importante, Oeste Paulista, né? Regiões de Campinas, Ribeirão Preto, a nossa cidade, né? Mas também aqui Marília, Botucatu, São José do Rio Preto, o café se deu muito bem aqui, né? Hoje em Ribeirão Preto, nem todo mundo é de Ribeirão, né? A gente só vê cana por aqui. Mas um dia todos esses canaviais foram cafezais, tá? E é justamente nesse momento, no boom do café, que surgem, por exemplo, os barões do café, que são aqueles grandes magnatas, fazendeiros, que controlavam muitas e muitas terras, tinham uma infinidade de trabalhadores à disposição. Ou seja, o café moldou, em grande medida, várias cidades da nossa região do Oeste Paulista, inclusive a nossa, Ribeirão Preto, que é chamada de capital do café, para quem não sabe, para quem é de fora, beleza? Aqui a gente tem uma foto emblemática, né, das sacas de café sendo levadas no Porto de Santos para o desembarque, e dali, como vocês já viram, o café era destinado principalmente à Europa e aos Estados Unidos. E aqui, pessoal, essa tabela também já caiu em vestibular, para que vocês tenham uma ideia. Ela mostra basicamente os principais produtos agrícolas para exportação, percentualmente falando. Aqui nós temos os produtos café, açúcar, algodão, fumo e cacau e o período, né? Nos interessa aqui, pessoal, pensar no segundo reinado, né? Que é esse período aqui. E o que a gente observa? Nós tivemos um mínimo e único retrocesso aqui e depois o café vai deslanchando cada vez mais. Ou seja, chega um momento, às vésperas ali da proclamação da República, em que mais de 60% de tudo que era exportado no Brasil era café, né? Então a gente percebe, inclusive, uma dependência crescente em torno do café para a nossa economia, tá? Uma curiosidade aqui, não vou me estender muito nesse sentido, a gente percebe que entre 1861 e 1870 houve um crescimento significativo da produção de algodão. O que explica isso? A Guerra Civil Norte-Americana. Rola uma guerra lá nos Estados Unidos, né, entre os estados do Norte e os estados do Sul, e como, né, é normal num conflito armado, há um decréscimo da produção agrícola e produções variadas. Então, os Estados Unidos, né, principalmente o Sul, que era forte, o maior produtor de café, de algodão no mundo, conforme o conflito começa, essa produção despenca, e fazendeiros brasileiros, né, vão aproveitar esse gap, essa lacuna, justamente para produzir algodão. Depois que os Estados Unidos se recuperam dessa guerra terrível que rolou por lá, a gente percebe que o algodão perde força novamente, conforme, inclusive, o café vai crescendo cada vez mais, tá? Ou seja, quando a gente fala de ciclo do café, não é exagero. Realmente o Brasil, tá? E mais especificamente o Sudeste, viveu em função dessa planta, ok? O apelo comercial era gigantesco nessa época. Beleza, galera. Próximo tópico, Lei Eusébio de Queiroz. Isso aqui é fundamental. É importante pra caramba, galera, tá? Vamos lá. O que tá rolando é o seguinte. Durante todo o segundo reinado, Dom Pedro II se viu sempre muito pressionado para acabar com a escravidão no Brasil. Por que isso? Porque, basicamente, o Brasil, em determinado momento, se torna o único país a manter, oficialmente falando, a escravidão, tá? E quem fazia principalmente essa pressão pela abolição da escravidão no Brasil era a Inglaterra, que era a maior potência econômica e militar no período. Ou seja, não seria benéfico para os interesses de Dom Pedro II criar qualquer tipo de desacordo ou desavença, né, com a Inglaterra nesse período. E por que raios a Inglaterra queria tanto se meter aqui, né, nos assuntos internos do Brasil para que o Brasil acabasse com a escravidão? É por uma questão humanitária? Coitado dos escravizados, são seres humanos e tal. Nós já tínhamos aqui, né, há um tempo considerável, a difusão das ideias iluministas. Então, sim, tinha uma galera que já começava a ver o escravizado com outros olhos. Não mais como propriedade, mas também como um indivíduo, né, portador de direitos inalienáveis e tal. No entanto, é inegável que o principal motivo é de ordem econômica. O que a Inglaterra queria? Basicamente, o raciocínio é o seguinte: escravizados dificilmente têm salários, com a exceção dos escravos de ganho do meio urbano. Praticamente, escravo algum no meio rural tinha salário. Sem salário, eles não podem comprar, adquirir produtos. Se essa galera, né,
finalmente alforriado, se finalmente o Brasil passa a adotar oficialmente um modelo ali de trabalho livre e assalariado, consequentemente, essa galera tendo salário, remuneração, começará a ter maiores condições de comprar mercadorias. Por que não as mercadorias inglesas? Já que as indústrias da Inglaterra já estão mais do que consolidadas nesse momento. Vamos lembrar que a Inglaterra foi pioneira no processo de industrialização. Portanto, é evidente, a Inglaterra, na verdade, quer expandir seus mercados de consumo no Brasil, que tem um baita de um potencial, uma população relativamente grande para os padrões da época. Então, é principalmente por isso que Dom Pedro II se viu sempre extremamente pressionado a abolir a escravidão. No entanto, Dom Pedro II sabia de uma coisa, ele era um cara sagaz. Se eu faço, de fato, a abolição da escravidão, meu governo está com os dias contados, porque tem uma galera extremamente poderosa no nosso território, uma elite escravocrata conservadora, que vai abandonar o apoio ao meu governo se eu emancipar os plantéis dessa gente. Então, qual que foi a tática de Dom Pedro II? Vou abolir a escravidão? Vou, né? Uma hora ou outra isso tem que ser feito. Mas eu vou fazer da maneira mais lenta, gradual e segura possível. Então, antes da Lei Áurea, né, que de certa forma encerra esse ciclo, nós tivemos várias outras leis que são chamadas de leis abolicionistas. Algumas tiveram um efeito para valer, outras eram mais para inglês ver. Inclusive, essa expressão foi criada nessa época justamente para falar de leis ligadas à abolição da escravidão, mas que não tinham um efeito prático, tá? Mas a Lei Eusébio de Queiroz, ela sim foi muito eficiente. E basicamente, o que era a Lei Eusébio de Queiroz? A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico negreiro ao Brasil. Ou seja, a partir da data da lei, 1850, navio negreiro algum podia legalmente aportar no Brasil. E realmente ela trouxe grandes impactos na história do Brasil, como a gente verá a seguir. Aqui fica evidente como ela foi bem colocada em prática, né? 1850, data da lei. Entraram no Brasil 37.672 pessoas cativas, escravizados. Um ano depois, esse número despenca para 7.058. Opa, peraí, mas tá chegando gente? Tá, ilegalmente. A gente não pode também acreditar que de uma hora para outra a galera vai, né, aceitar a lei tranquilamente, obedecê-la, mas é inegável que o efeito dela já foi determinante. Um ano depois, esse número despenca ainda mais. A tabela não continua, mas eu afirmo a vocês, chega um momento, no final da década de 1850, que escravo algum chega no Brasil. As viagens começaram a ser arriscadas demais para serem feitas, a Marinha Inglesa tinha permissão para atacar e afundar navios negreiros caso fossem avistados. Então, as elites brasileiras, que até então estão acostumadas a renovar ou aumentar seus plantéis comprando indivíduos diretamente da África, começaram a pensar em novas estratégias. Como solucionar esse problema de carência de mão de obra, tá bom? Olha só os impactos da Lei Eusébio de Queiroz. Importante, galera, guardem isso. Primeira coisa, como a gente viu, uma diminuição drástica, aceleradíssima da chegada de novos contingentes de escravizados diretamente da África. Segundo ponto, aumento do tráfico interprovincial, ou seja, entre províncias. E qual que vai ser o fluxo lógico aí? Escravizados do Nordeste serão vendidos para ricos fazendeiros do Sudeste. O que explica esse fluxo? No século XIX, o Nordeste já está em franca decadência. Há muito tempo, como eu já mencionei, o açúcar já não dá mais tanta grana assim. Então, muitos fazendeiros encontram-se endividados, com dificuldade para manter suas propriedades, e uma saída é vender parte dos seus escravizados para fazendeiros que estão precisando de gente para trampar. Ou seja, os fazendeiros do Sudeste, já que o café está de vento em polpa em plena ascensão. Só que isso leva a um outro efeito colateral, que é o encarecimento dos escravizados. Uma vez que agora já não é mais tão fácil como antes conseguir escravizados, o que os fazendeiros vão fazer? Vender seus escravizados? Sim, mas por um preço cada vez maior, tá? E aí, fundamental pra caramba, a aposta na imigração como uma estratégia de obter mão de obra e progressivamente ir substituindo a escravidão.
Tem uma galera que pensa que primeiro a escravidão foi abolida para depois começar a chegar italiano, alemão, japonês, sírio-libanês no Brasil e tal. Mas isso é um erro. Na verdade, fazendas tiveram trabalhadores escravizados e imigrantes coexistindo. É bem verdade que os fazendeiros gostavam de demarcar bem o lugar onde o imigrante trabalharia e o escravizado, para que não rolasse troca de conversas, influências mútuas, levantes de escravizados, né, querendo liberdade também, ou do imigrante querendo libertar o escravo, por que não, né? Então, a ideia é pensar que durante um tempo considerável houve uma confluência de modelos de trabalho, aí o imigrante convivendo com o trabalho escravizado também, beleza? Aqueles fazendeiros mais antenados foram trazendo imigrantes, enquanto outros rechaçavam e falavam, não, eu quero que a escravidão permaneça a todo custo, não vou abrir mão dos meus plantéis, né? E temos uma outra questão. Afinal de contas, não existiam muitos brasileiros desempregados, miseráveis, que precisavam de trabalho para sobreviver? Claro que sim. Então, por que raios os fazendeiros davam preferência, privilegiavam os imigrantes, vindos da Itália, de Portugal, da Espanha, Alemanha e tal? Porque nessa época vigorava no mundo, né, principalmente no Ocidente, uma série de teorias raciais que buscavam estabelecer uma hierarquia de raças, como se fosse possível existirem raças humanas. Na época a galera acreditava nisso, como vocês bem sabem, e aí eles colocavam os brancos, os europeus, no topo dessa pirâmide, como culturalmente mais civilizados, mais inteligentes, mais fortes e assim por diante. E, né, lógico, na base dessa pirâmide, em último lugar, ficavam os negros e tal, mestiços, indígenas de toda espécie e assim por diante. Então, de certa forma, há uma pegada racista no que tange à imigração, porque fazia parte das propostas da época do governo e das elites dirigentes do Brasil embranquecer progressivamente a nossa população. Então, o imigrante chega, ele, branco, europeu, se mistura com a população brasileira e, dali a algumas gerações, essas misturas, esses intercâmbios, né, fariam com que a nossa população fosse ficando cada vez mais embranquecida. E, na visão da galera da época, principalmente dessa elite, enquanto o Brasil não fosse um país de brancos, o Brasil nunca chegaria ao mesmo patamar em termos civilizatórios quando comparado aos países da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, é uma época assim, de enormes preconceitos, ideias pseudocientíficas malucas que tentavam justificar o injustificável, certo? Galera, alguma dificuldade até o momento? E aí, galera, tá claro para vocês isso que está sendo falado? Estou apresentando alguma novidade para vocês ou tudo isso vocês já tiram de letra, sabiam? Como é que tá aí o lance? Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Tá, a Josina não entendeu muito bem essa última parte. Ok. Vamos lá de novo. A questão ali é que por trás dessa imigração, ou seja, dessa chegada de fluxos cada vez maiores de italianos, espanhóis, portugueses e etc. para o Brasil, há uma tentativa por parte das nossas elites de progressivamente ir embranquecendo a população brasileira, pois a ideia é que esses imigrantes chegassem e fossem se misturando à própria população brasileira, que era essencialmente negra ou mestiça. Os brancos eram minoria no Brasil dessa época, né? Em alguns lugares isso foi muito bem sucedido. Pensemos, por exemplo, no sul do Brasil, que recebeu muitas levas de alemães e italianos, entre outros tantos, e lá a gente realmente vê, né, em muitas cidades, populações majoritariamente brancas. Várias colônias de alemães, de italianos acabaram dando origem às cidades, como, por exemplo, Blumenau, onde rola a famosa Oktoberfest. Em outros lugares que não receberam tantos imigrantes assim, a população continuou sendo majoritariamente mestiça, mulata, negra, principalmente porque a gente percebe isso claramente na Bahia, né? Ficou claro agora, Josina? Deu para entender? Maravilha. Precisando, você fala. Ok, pessoal.
A Lei Eusébio de Queiroz não pode ser entendida sem sabermos também que existiu uma outra lei que foi aprovada somente 2 semanas após a Lei Eusébio de Queiroz, que é a famosa e polêmica Lei de Terras. Então, entenda, a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada 2 semanas depois da Lei de Terras, ou seja, há algo ali, né, que as une de certa forma, tudo bem? Isso aqui é tema já de questão de Enem, FUVEST, entre outros vestibulares, ok? Vamos lá. Primeira coisa, o que a Lei de Terras basicamente determinou? As terras devolutas, o que são terras devolutas? Terras públicas ou inabitadas, seriam obrigatoriamente passadas a uma pessoa por meio da compra e não mais por meio de doação. A Lei de Terras significou o primeiro documento que legislava sobre propriedade no Brasil. Não havia até então nenhum documento legal que falasse como ficava essa questão da terra no Brasil, como ela seria dada, distribuída, se seria distribuída ou não, se seria vendida, como é que ficaria essa questão. Então, pensem, né? O Brasil é um país gigantesco, com uma população de 9 milhões, basicamente, nesse período, e o que se observa? Tem muita terra, portanto. Muitas terras praticamente inabitadas mesmo, né? E essas terras devolutas, inabitadas, passaram ao controle do Estado brasileiro. E a única maneira de você adquirir terra a partir de então seria comprando essa terra do Estado brasileiro, certo? Por que que o governo fez isso? Primeira coisa, afastava posseiros, a galera que toma posse da terra e alega ser sua por direito. Vai evitar o acesso à terra das pessoas pobres, que eram a maioria esmagadora da população nesse período. Os imigrantes chegam nesse período sonhando em trabalhar poucos anos ali na propriedade de um fazendeiro para eles próprios se tornarem proprietários. Muita gente era aliciada nessa época, né? Então, enganada mesmo. Lá na Europa vendiam a ideia de que o Brasil era um país das mil maravilhas, que teria terra farta e abundante para todo mundo, ou seja, era só chegar e pegar. Mas a realidade era muito cruel, assim, né? Para essas primeiras levas de imigrantes. A galera chegava, nossa, e se metia em cada roubada. Os caras eram sistematicamente enganados pelos fazendeiros, por agentes do governo e assim por diante. Então, esse sonho do imigrante de, em pouco tempo, se tornar ele próprio um proprietário, não dava, porque a Lei de Terras vai impedir isso. Porque, basicamente, a Lei de Terras faz o seguinte, olha, quem tem grana, porque já tem terras, compra mais terras e faz mais grana. Daí você compra mais terras e faz mais grana num negócio que é basicamente infinito, né? Já aqueles que não têm dinheiro não vão ter acesso à terra e, portanto, não vão conseguir subsistir. Ou seja, né, em poucas palavras, a Lei de Terras vai resultar no quê na história do Brasil? Numa progressiva concentração fundiária. Hoje o Brasil é um dos países com maior concentração de terras nas mãos de poucos no mundo inteiro. E o que explica isso? A bendita Lei de Terras. Por quê? Dom Pedro II teve uma sacada. Putz, estou sendo pressionado pela terra, preciso fazer alguma coisa que mostre que eu estou caminhando para abolir a escravidão. Lei Eusébio de Queiroz. As elites vão ficar contentes com a Lei Eusébio de Queiroz? Claro que não, porque isso atrapalha seus negócios. Então, para que a elite não abandonasse o governo, a solução é a Lei de Terras. Galera, pessoal rico aí, grandes proprietários de terra, comerciantes, fiquem em paz. Por quê? Com a Lei de Terras, o Brasil é de vocês. Comprem mais terras, produzam mais riquezas, vendam e adquiram mais dinheiro, contratem imigrantes, comprem escravos, porque ainda há tempo de fazer isso. A escravidão não foi abolida da noite para o dia. Ou seja, pouco a pouco, né, os fazendeiros foram concentrando cada vez mais terras em suas mãos, enquanto isso, literalmente, os brasileiros, os outros, né, a maioria esmagadora da população morria de fome. Essa que é a questão. E é justamente isso que essa charge está apontando, né? Nós temos ali um agricultor muito simples que mostra para o seu filho, olha, até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. E quando a gente dá um rolê por aí, a gente percebe, né? Nós temos canaviais e canaviais aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, que pertencem a poucas pessoas. Enquanto isso, tem gente aí dormindo na ponte, não tem lugar para né, sobreviver, produzir e tal. Ou seja, o Brasil nessa época está indo na contramão do que estava sendo feito nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos rolou uma reforma agrária. O governo norte-americano, por $10,
vendiam uma terra a oeste para um indivíduo interessado. Ou seja, lá o acesso à terra foi facilitado, até porque nos Estados Unidos havia um interesse por parte do governo para que a galera ocupasse o oeste recém-conquistado dos indígenas, mexicanos e assim por diante. Aqui no Brasil, totalmente o contrário. Quem tem terra tem mais terra, quem não tem nada fica com nada mesmo. E é justamente isso que foi cobrado no Enem. Olha só essa questão. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra, com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Aí um texto, né, e tal, mostrando quem escreveu, Oliveira e tal, Agricultura Brasileira, Transformações Recentes. O fato legal evidenciado no texto acentuou qual processo? Letra A, o processo de reforma, de expansão mercantil, de concentração fundiária, de desruralização da elite ou de mecanização da produção? Me digam vocês, meus amores, qual alternativa está certa? Olha aí, questão do Enem. Acabei de falar, não é um bicho de 7 cabeças, como vocês podem ver, né? E aí, qual é o efeito latente da lei de terras, pessoal? Lavínia C. É isso mesmo, concentração fundiária, mandou bem. Ok? Galera, ficou alguma dúvida sobre essa dinâmica aí? Lei Eusébio de Queiroz, lei de terras? Vocês entenderam qual que foi a jogada de Dom Pedro II? O cara, né, tentou, de certa forma, contentar a Inglaterra sem perder o apoio das elites. Esse que é o jogo que vocês têm que compreender. Ok? Vamos caminhar mais um pouco aí, galera. Aqui uma foto, essa foto é bem famosa, tá? Ela mostra, né, justamente os escravizados numa propriedade do Vale do Paraíba, né? Então, uma propriedade que produzia café. Então, eles estão aqui fazendo esse trabalho de espalhar o café para que ele secasse, tá? Produzir café não é muito fácil, tem várias etapas. Há um risco enorme, né, da chuva, por exemplo, mofar o café. Então, às vezes a produção inteira é perdida. Então, existem várias etapas até que o café finalmente chegue na nossa xícara, por exemplo. Só que aqui a gente vê claramente as contradições, né, do nosso país. Enquanto, né, os escravizados estão aqui na labuta diária, temos uma criancinha, né, muito provavelmente o filho do fazendeiro, sendo cuidado por sua ama de leite aqui, né? Enquanto isso, crianças escravizadas sentadas aqui também sendo obrigadas a trabalhar. Então, aqui as contradições de um Brasil escancaradas. As locomotivas, né? A locomotiva nessa época, Maria Fumaça, vai ser um grande símbolo de modernidade, de progresso, e é por meio principalmente das linhas férreas que chegam os imigrantes para trabalhar nas fazendas, mas também é por meio das ferrovias, principalmente, que o café é levado ao porto para ser, né, levado à Europa, Estados Unidos. O Porto de Santos vai se tornar, nessa época, o porto mais importante do Brasil, ok? Aqui uma foto da hospedaria do imigrante, né, uma hospedaria muito famosa lá em São Paulo, boa parte das pessoas que chegavam em Santos se dirigiam a São Paulo, ficavam hospedadas aí e passavam uns dias até serem realocadas para trabalhos em várias propriedades. Alguns permaneciam na cidade de São Paulo. Por isso, por exemplo, a gente pode dizer, né, que São Paulo mesmo tem uma grande influência italiana, tá? E a imigração no Brasil aqui, pessoal, olha só esse gráfico. Aqui o que nos interessa é este período aqui, tá? O que se observa? Que a imigração ela começa a dar uma alavancada significativa justamente no decorrer do Segundo Reinado. Quando o Segundo Reinado estava prestes a acabar, a gente já vê um grande salto imigratório no nosso território. E quando começa aí o período republicano, é o auge mesmo da imigração no Brasil, tá bom? Então, entendam, o Segundo Reinado não é um período onde a maior quantidade dos imigrantes chegaram, mas é o momento em que esse processo começa a se acentuar. Ok? E aqui, né, ligado àquela questão do embranquecimento que eu estava mencionando para vocês. Esse quadro aqui, ele é muito famoso, né, de um pintor brasileiro chamado A Redenção de Cã, tá? E o que a gente observa? Esse quadro já foi tema de vestibular também, tá? A gente observa aqui uma senhora negra dando basicamente graças a Deus, por quê? A sua filha já
mais clara, uma mulata típica, podemos dizer assim, teve com um imigrante uma filhinha clara, branca, alva, né? Então ela basicamente está dando graças a Deus por isso, por esse processo de embranquecimento. Então dá para ver explicitamente essas teorias racistas que estavam em voga por meio desse quadro. E aqui um outro exemplo, né? Machado de Assis, um dos nossos principais escritores, se não o maior cânone, né, brasileiro da literatura. Ele era um mulato, como vocês podem observar por meio dessa recriação. Mas quando ele era representado imageticamente, sempre dava uma embranquecida, porque não pegava bem pegar um indivíduo, né, para muitos genial, evidenciando que ele, no final de contas, era mulato. Alguns ainda o consideram negro, né? E aí há, portanto, essa ideia de embranquecer grandes personagens numa época em que os brancos se consideravam superiores e criavam teorias para justificar justamente essas desigualdades. Isso aconteceu com uma série de outros personagens históricos. Cleópatra, por exemplo, rainha do Egito, ou talvez o exemplo maior, tá? Me entendam bem, por favor, Jesus Cristo, que aparece em várias versões como uma espécie de Brad Pitt, mas convenhamos, é muito mais provável que ele fosse moreno, com cabelo encaracolado negro, olhos escuros também. Afinal de contas, ele nasceu e morreu entre os hebreus. Mas, assim, fugindo do assunto, mas nem tanto. A ideia é pensar que vários personagens, inclusive no Brasil, foram embranquecidos porque teorias racistas da época colocavam os brancos como culturalmente e racialmente evoluídos, em contrapartida, outras espécies eram selvagens, primitivas, inferiores e outros termos pejorativos de toda espécie, tá? Olha só, pessoal, mais essa questão aqui. Eu, daqui a pouco, já vou terminar. Tem um restinho de apresentação que eu vou deixar para depois vocês acessarem e vou passar meu contato para vocês tirarem dúvidas, tá? Porque senão eu vou me estender demais. De toda maneira, pessoal, observem aqui uma questão de 2013. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários, as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo, ou seja, sem que o governo entrasse com dinheiro algum. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Então aqui nós temos a resposta de Manuel Felizardo de Souza e Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Vergueiro. Então a gente tem um agente do governo, basicamente, respondendo a um fazendeiro que deveria ter feito um pedido. Essa que é a lógica, tá? Aqui, pessoal, a chave para compreender essa questão é isso aqui. Se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, no caso escravizados, e se é possível obtê-los ainda, só que de outra qualidade, opa, o que será que é trabalhadores de outra qualidade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de... Então vamos lá, letra A. Será que o objetivo aí em jogo era fomentar ações públicas para a ocupação das terras do interior? B. Adotar o regime assalariado para a proteção da mão de obra estrangeira? C. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração? D. Regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas? Ou E. Financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência? Tem aqui algumas muito erradas, né? Nada a ver mesmo com o que está sendo apresentado aqui ou que vocês já conheçam. Qual alternativa vocês marcariam? Essa já é de um nível um pouco mais difícil do que aquela primeira que eu mostrei, né? E aí, pessoal, o que está em jogo nesse caso? Sem dúvida que a interpretação do quadro A Redenção de Cã é muito forte, né? Triste pensar que ainda hoje tem gente que pensa dessa mesma forma, né? Racista pra caramba. E aí, galera, essa realmente não é das mais fáceis, mas dá para matar. Pense o seguinte, nós temos um fazendeiro que fez um pedido para o governo e nós temos a resposta
no enunciado. Basicamente, o cara está falando, ó, peraí, até então, para conseguir escravizado, vocês pagavam. O que vai mudar? Beleza, agora a gente está falando de um outro tipo de trabalhador. Mas o que mudaria? Por que raios o governo teria que ajudá-los de alguma maneira com dinheiro? Essa que é a lógica, tá bom? E aí, alguém palpita? A Lavínia mandou um C. É justamente isso, né? No caso, tem um fazendeiro, de certa forma, choramingando, falando, ô, governo, vocês precisam ajudar aí, né? Os imigrantes estão chegando, mas é muito difícil custear as despesas iniciais dessa galera. Com que dinheiro eu vou fazer isso, pô? E aí o agente do governo tá falando, se vira. Até então você gastava dinheiro comprando escravo, agora você contrata o imigrante, velho. Dá jeito aí. Basicamente é isso. O governo tentando fechar, né, a porta na cara do fazendeiro. Só para que vocês entendam o final dessa novela, chega um momento em que o governo brasileiro realmente se vê obrigado a ajudar os fazendeiros a custear, sim, as despesas iniciais dos imigrantes. Principalmente conforme Dom Pedro II começou a ser atacado. E ele percebe, a gente precisa mudar realmente algumas coisas aí, senão eu perco o apoio dessa galera poderosa. Tá? Pessoal, vamos lá, nós temos, eu vou falar mais cerca aí de 15 minutos, eu vou apresentar para vocês a questão, vou pular uma partezinha que seria sobre a Guerra do Paraguai e vou focar mais na questão da escravidão no Brasil ou o seu processo de abolição. A questão, pessoal, é a seguinte, né? Chega um momento, como eu mencionei, que o Segundo Reinado entra em crise, e a crise do Segundo Reinado e a proclamação da República não podem ser explicados por meio de um fator ou outro. Na verdade, é uma consonância de uma série de fatores. Pesou a questão escravista, que eu vou apresentar para vocês, pegou bastante a Guerra do Paraguai. O Brasil vai travar, juntamente com a Argentina e Uruguai, uma guerra contra os paraguaios. Foi uma guerra que resultou em 400 mil mortos, para vocês terem uma ideia. O Paraguai vai ficar completamente destroçado e o Brasil sai da guerra endividado, tá? No entanto, o exército sai fortalecido dessa guerra e passa a demandar maior participação política. O governo brasileiro de Dom Pedro II parecia não disposto a dar realmente essa proeminência que o exército tanto queria. E isso vai marcar justamente a questão militar, quando o exército, de certa forma, se divorcia do governo. E sem o apoio das Forças Armadas, ficou muito difícil manter o poder. Até porque foram justamente os militares que encabeçaram, juntamente com ricos fazendeiros do Oeste Paulista, o golpe da proclamação da República. Não é à toa que os primeiros 2 presidentes do Brasil foram militares, marechais que lutaram na Guerra do Paraguai, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, tá? A questão religiosa marca o divórcio da Igreja Católica e Dom Pedro II. Vai rolar uma treta, 2 bispos serão presos por Dom Pedro II, e mesmo que depois eles tenham sido liberados, a opinião da Igreja Católica vai ser de rechaçar completamente Dom Pedro II. E num país majoritariamente católico, fervorosamente católico como era, isso vai pegar muito, muito mal. E nós temos também a gênese ali, a partir de 1870, do movimento republicano. Principalmente dissidentes do Partido Liberal, pessoas muito poderosas, ricas e tal, vão começar a querer uma mudança drástica na política brasileira, querendo que a monarquia acabasse e que uma república fosse efetivamente proclamada no Brasil. Eles viam, principalmente, que a monarquia era um regime muito mais ligado à Europa do que à América e um regime político extremamente retrógrado. E que, portanto, o Brasil, para caminhar para frente, para avançar, progredir, precisava, portanto, se tornar uma república presidencialista. Vale lembrar, o Brasil era o único país que adotava o regime monárquico em todo o continente americano. Após a independência, todos os países se tornaram repúblicas presidencialistas, exceto o Brasil, que manteve esse regime ligado, né, à antiga metrópole, ou seja, Portugal. Então, percebam, aos poucos, Dom Pedro II foi perdendo base de apoio. Teve ali desavenças com fazendeiros, desavenças com religiosos, desavença com militares e assim por diante. E é justamente nesse momento que é tramado o golpe, né, e executado o golpe da proclamação da República, tá? Eu vou, pessoal, colocar a parte da escravidão, dessa questão abolicionista,
que eu considero uma das mais importantes para o Enem. Costuma cair muita questão sobre escravidão e sobre os efeitos do fim da escravidão no nosso território, tá bom? Então vamos lá, pessoal, rapidamente aí. Vamos lá. Primeira coisa fundamental que vocês têm que lembrar. Havia uma baita de uma pressão internacional, notadamente inglesa, para que o Brasil acabasse com a escravidão. No entanto, uma parcela significativa da elite brasileira escravocrata queria manter a escravidão a todo custo. E Dom Pedro II ficava em cima do muro sem saber exatamente o que fazer. A solução que ele buscou foi abolir a escravidão de maneira lenta e gradual, por meio das chamadas leis abolicionistas. Nessa mesma época, a partir principalmente ali, de 1870, o número de revoltas de escravos aumenta. Então, assim, os próprios escravizados estão o tempo todo lutando para se libertar, mas também surge um atuante movimento abolicionista. Jornais abolicionistas serão fundados, associações que faziam ações beneficentes para arrecadar dinheiro e comprar a liberdade de escravizados, grupo como, por exemplo, Caifás, que invadiam propriedades para justamente libertar escravizados e ajudá-los no encaminhamento para quilombos, tá? Ou seja, havia uma galera nessa época que já era contrária à escravidão no Brasil e que estava lutando para a escravidão acabar. Uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês, minha gente, é o seguinte: a escravidão ela não foi abolida no Brasil em seu auge. Na verdade, a escravidão já estava com os dias contados havia décadas, ela já se encontrava moribunda e a maior parte dos negros já era livre nesse período, em 1888. Tá? Então, de certa forma, a Lei Áurea ela só encerra realmente um ciclo. Ela tem, lógico, um caráter político gigantesco, ela tem um enorme símbolo, mas na prática a gente percebe que as coisas não foram como normalmente se coloca, né? Uma princesa Isabel heróica, escravizados realmente melhorando as suas condições de vida após a abolição. As coisas não funcionaram muito bem, né? Dessa forma. Então vamos lá. Olha só aqui, pessoal, a trajetória das leis abolicionistas que Dom Pedro II deu uma encaminhada, né? A primeira a gente já estudou, Lei Eusébio de Queiroz efetiva, que proibiu o tráfico negreiro. Em 1871 a gente tem uma lei aqui que é chamada de Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco. Como que ela funcionava, galera? Pensem bem a questão. A partir da data dessa lei, 1871, todos os filhos de escravizadas eram livres, tudo bem? No entanto, elas permaneciam com as suas mães, ou seja, permaneciam num regime de escravidão, podemos dizer, até os 8 anos. E quando completava 8 anos, o dono da escrava, da mãe da criança, tinha duas opções: libertar essa criança e mandá-la ao mundo com 8 anos, recebendo uma indenização do governo, ou manter aquela criança trabalhando em sua propriedade até ela completar 21 anos. O que a maioria dos fazendeiros ou donos de escravos em geral preferiam? Manter a criança até os 21 anos. Essa pessoa, esse indivíduo, era livre, judicialmente falando, legalmente falando, mas vivia e trabalhava tal como um escravo. E se no meio desses 21 anos, mais um filho nasce, mais um filho de escravizado nasce, mais 21 anos. Ou seja, a gente percebe claramente que é um golpe contra a escravidão, mas que causa efeitos práticos mínimos para os interesses dos donos dos escravizados. É uma tentativa de falar: olha, Inglaterra, eu estou aqui me mobilizando para acabar com a escravidão, mas ao mesmo tempo falando para os fazendeiros: calma, eu estou segurando as pontas para vocês. A escravidão não vai ser abolida desse jeito não, relaxa, tá? Em 1885 vem uma lei mais bizarra ainda, né, que é a famosa Lei dos Sexagenários, também chamada de Saraiva-Cotegipe. Ela basicamente vai libertar os escravizados com mais de 60 anos. Numa época em que a expectativa de vida do brasileiro, de modo geral, era normalmente pouco acima ou menor de 60 anos, assim, ficava aí beirando os 60 anos. Ou seja, se uma pessoa livre, abastada, dele tinha dificuldade de chegar aos 60 anos, tá? Muitas dificuldades, o que dirá então um escravizado que passou a vida inteira sofrendo e trabalhando 14, 16 horas diárias? Né? Para o dono do escravizado seria até uma bênção libertar esse cara, porque joga ele para o mundão, não é mais da minha conta, não preciso mais dar alimento básico para ele sobreviver. Muitos idosos aí eram alforriados, mas continuavam trabalhando nas propriedades dos seus antigos donos, porque basicamente era isso ou cair morto na estrada
quem daria efetivamente emprego para essa gente, o que eles receberam do governo para começar um final de vida digno, ou seja, nada, né? Então essa lei, tal como a lei do ventre livre, são leis para inglês ver, que tinham pouco efeito prático. Na verdade, era só para a Inglaterra, né, ser minimamente contemplado, enquanto isso, né, os nossos donos de escravizados nadavam de braçada, a escravidão era prolongada desta maneira. E aí, em 1888, vem a famosa Lei Áurea. Ela vai abolir formalmente a escravidão, tá? Contudo, vocês sabem que a escravidão existe até hoje no Brasil, só que legalmente ela realmente é proibida a partir da data da Lei Áurea. Só que a Lei Áurea ela foi extremamente polêmica porque ela não vai atender aos interesses de absolutamente ninguém. Os fazendeiros vão ser obrigados, comerciantes, donos de escravos de modo geral, serão obrigados a abrir mão dos seus plantéis sem receber indenização alguma por parte do governo. Então, vários fazendeiros apoiavam a monarquia com unhas e dentes. Aconteceu essa abolição sem qualquer tipo de compensação financeira, eles vão se voltar contra a monarquia e passar a defender a república. E para os negros, para os escravizados, eles vão ser libertos? Vão, mas o que eles vão receber para começar uma vida? Eles vão receber terras? Claro que não. As terras estão concentradas pelas elites por causa da lei de terras. Eles vão receber trabalho? Os piores possíveis. Dificilmente eles conseguirão realmente condições dignas de emprego, né? Aqueles que vão migrar para as cidades vão viver onde? Primeiramente em cortiços, lugares completamente insalubres, onde doenças, né, se disseminavam rapidamente, e quando esses cortiços foram colocados abaixo, no início do século XX, essa galera do Rio de Janeiro, São Paulo e outros grandes centros será forçada a começar a viver nos morros, nas encostas de morros. É o início da favelização. Portanto, liberta-se os escravos? Sim, mas dá cidadania, dá direitos a essa gente, dá saúde, educação, trabalho, terra, nada disso. E isso explica, em grande medida, porque ainda hoje no Brasil, majoritariamente os negros têm probabilidades menores de cursar o ensino superior, de conseguir, né, posições de liderança, ter condições dignas ali de saneamento básico, moradia de qualidade. Enquanto isso, a gente vai numa favela no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente vê uma população majoritariamente negra. O que é isso? Coincidência? Claro que não. A Lei Áurea, de certa forma, explica isso. Ela foi muito mal conduzida, porque não havia interesse por parte do governo de contemplar os negros. O Brasil continuava sendo um país racista pra caramba, né? E essa abolição da escravidão foi feita muitas vezes por questões mais econômicas do que sociais, tá bom? Olha aqui, é justamente isso, né? Viva a abolição, a hipocrisia estampada na charge, né? Essa elite grita e celebra a abolição, e realmente vários festejos rolaram no Brasil após a abolição da escravidão. A galera fez festas, só que na prática o que muda? Né? E essa foto diz muito, né? Uma das primeiras favelas do Brasil, Morro da Providência, e uma negra aqui sendo a protagonista, né? E aqui, pessoal, esse gráfico ele justamente mostra essa tabela, né? Se vocês observarem, nós temos aqui os anos de 1850, 1872 e 1887. Lembrando, a Lei Áurea é de 1888. E o que a gente observa é o quê? Que a população escravizada foi decaindo rapidamente durante o Segundo Reinado. De forma que nós tínhamos uma população um pouco superior a 700 mil escravizados no Brasil, às vésperas da escravidão, representando 5% da população total. Beleza, galera, toda essa galera foi libertada, que bom, isso é ótimo. Mas entendam bem, a escravidão não estava em seu auge, ela estava em franca crise quando a Lei Áurea foi sancionada de fato, tá bom? Vamos matar essa questão do Enem, e aí, pessoal, fim de papo, tá bom? Depois eu libero a apresentação para vocês, dou o meu e-mail, a gente pode trocar figurinhas, bater um papo sobre Guerra do Paraguai, que eu ia abordar com maior quantidade de informações para vocês, mas infelizmente vi que o tempo não seria necessário, e outros temas mais ligados ao Segundo Reinado ou à história de modo geral, tá bom? Texto 1 aqui, pessoal. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888, Lei Áurea, né, libertou poucos negros em relação à população de cor. A tabela acabou de mostrar isso. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888,
por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser medida, mensurada, apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Ou seja, o cara está falando, beleza, libertou poucas pessoas, mas e o impacto, né, maior disso tudo para um país que até então tratava pessoas como propriedades, né? Então ele está pensando na Lei Áurea sobre outras dimensões, fugindo da questão, né, senso estrito lá, de pensar só o número de alforriados. Texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres, habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Ou seja, esse texto ele é consonante com o primeiro, porque ele justamente está falando, olha, chega um momento em que já não está muito mais claro, não está nítido se o indivíduo é escravizado ou não. A maior parte dos negros circulando em cidades como Rio de Janeiro já são livres, já são alforriados, nasceram livres, tá? E aí, beleza. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que completa os argumentos apresentados no texto 2, é o ou a variedade das estratégias de resistência dos cativos. B. Controle jurídico exercido pelos proprietários. C. Inovação social representada pela lei. D. Ineficácia prática da libertação. Ou E. O significado político da abolição. Ou seja, o que o texto 1 apresenta, que de certa forma complementa o que foi evidenciado no texto 2, né? Qual que é o foco central do texto 1? Essa também é uma questão ali de nível médio, né? Mais interpretativa até do que ligada a um conhecimento histórico de fato. Áquia, vamos lá. Africanos aculturados quer dizer sem cultura por conta do prefixo ou tem outro significado? Tem outro significado. Na verdade, é uma galera que vem da África, mas por influência da própria cultura brasileira, ou culturas brasileiras no plural, passa por uma transformação mesmo, né? É uma galera que já fala o português, é uma galera muitas vezes que se converteu ao catolicismo, ou que, por exemplo, abraça o candomblé, que tem uma raiz africana, mas combina elementos da Igreja Católica. Ou seja, é um africano abrasileirado, entendeu a lógica? Não diria necessariamente que perdeu sua cultura, né? Mas que mesclou a sua cultura primária com outras influências mais, tá? Processo esse que nem sempre é pacífico, pode ser violento, tá? Isso, a cultura afro-brasileira é basicamente a síntese de um processo de aculturação progressiva que a galera foi sofrendo. Muito bem. Imagina, querido. Vamos lá, então, pessoal. Qual vocês colocariam aí, hein? Temos umas alternativas nada a ver. Outras já estão mais próximas, né? Estão ligadas a, pelo menos, assuntos abordados no texto. Mas a questão é o que esse primeiro texto aqui tem que completa o segundo texto. Ó, Lavínia, mais uma vez. Bem, Lavínia, eu já vi que você vai passar no Enem, tá suave, você acertou, tá? Significado político da abolição. O texto 1, ele salienta justamente isso, que é uma dimensão que transcende as cifras, os números de pessoas que foram alforriadas. Quem fala assim, mas foram só 700 mil que se tornaram livres, desconsidera que há algo muito maior em jogo. Pô, a gente tem um significado político gigantesco, né? Com a Lei Áurea, beleza? Que transcende termos numéricos. Beleza, galera? Então é justamente a alternativa E, tá? Tá suave, Lavínia. Pode ir dormir descansada aí que você vai passar no Enem. Galera, beleza? Não queria extrapolar demais o horário com vocês. Sei que nessa altura do campeonato vocês já estão bastante extenuados, pressionados, alguns tensos, outros nem tanto.
mas na medida do possível eu tentei aqui contribuir, tá? Com o que vocês precisarem, pessoal, contem comigo verdadeiramente. Vou passar meu e-mail para o Tiagão, ele difunde aí para vocês. A gente pode bater papo, podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem comigo, tá? No mais, agradeço infinitamente a participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido, compreendido e tamo junto, pessoal. Boa sorte, tá? Façam a prova com tranquilidade que vai dar tudo certo. Então, é isso aí, brilhou. Deu show. Obrigado, Tiagão. Eu aprendi bastante aqui. Com todos os convidados, eu sempre estou aprendendo bastante. Tenho certeza que você tocou na ferida do Enem, que é a história do Brasil, né? E eu acredito que algumas análises de figuras que você fez, quadros aí, associados com algumas explicações que você deu, vão ser fundamentais nessa prova. E eu não ficaria surpreso se por um acaso caísse uma daquelas suas charges aí, aqueles quadros que você utilizou. Quem sabe até aparece. Me chamou muita atenção a história da bruxa, que perguntaram. Quem sabe pode ser a pergunta, pôr um quadro e falar o que a bruxa significa. Pode ser uma coisa interessante. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Escreve aí no chat seu e-mail para a galera já, que aí eles pegam aí. Se tiver Facebook, Instagram, que se quiser conhecer, escreve aí para eles. Beleza. Eu não tenho redes sociais, no caso. Estou avaliando se eu entro ou não entro nesse mundo novamente. Mas eu vou digitar aqui meu e-mail, tranquilo? Beleza, digita aí que a galera anota. Eu gostei demais, tenho certeza que vai ajudar. Ó, o Metralha tá aí, eu não tinha visto. Tô aqui, tá me ouvindo, pessoal? Tá aprendendo história aí? Vitor, eu gosto pra caramba dessa matéria, achei muito legal essa parte. Posso fazer uns comentários? Pode, claro. Por favor. Gostei muito, né? O que eu acho legal de história do Enem, você me corrige se eu tiver errado, Vitor. Ele pede coisas bem coerentes, assim. Por exemplo, dificilmente eles vão pedir algo, por exemplo, a monarquia da Alemanha, a monarquia da França. Pede temas, assim, história do Brasil, ou se pede geral, né? Sempre linkando com temas da atualidade, né? É isso mesmo, Metralha. Historicamente, a prova de história do Enem, ela foi mais de interpretação de texto do que de conhecimento de fato, assim, de modo que, às vezes, a pessoa não tem um domínio absoluto de determinada matéria, mas tendo ali uma sagacidade de interpretar o texto, consegue já tirar algumas alternativas do jogo, né, que estão completamente erradas. A exceção foi o ano passado, né? Toda mudança de governo repercute muitas vezes na prova do Enem. Então, a prova do ano passado ela se esquivou de determinados assuntos considerados polêmicos de alguma maneira e ela foi mais conteudista, de certa forma. Ou seja, menos interpretação de texto e mais, vamos lá, o que você sabe de história, né? E eu acho que a tendência vai ser essa novamente. O governo se mantém. Lógico, eu posso estar completamente errado, eu posso quebrar a cara. Mas eu acho que é uma tendência da prova ser um pouco mais fácil, tendo em vista esse ano bastante conturbado que a gente teve. Muita galera sem acesso a uma educação de qualidade. Então, eu acho que eles vão dar uma pisada no breque com o Enem. Se vai ser bom ou ruim para os nossos concorrentes, é de se relativizar, né? Às vezes, uma prova mais difícil, ela estabelece um crivo mais definido, né? Uma prova mais fácil pode fazer muitas pessoas se saírem bem e é difícil, né? Depois verdade. De desempate. De toda maneira, eu penso que vai ser uma prova mais conteudista. Legal, cara. Legal, parabéns aí pela participação. Eu vi só o final aí, mas eu tenho certeza aí que foi fantástico aí. E obrigado por você estar com a gente aí, viu, Vitor? Imagina, tamo junto. Falei pro Tiagão sempre que vocês precisarem, tá? Eu tô à disposição. E espero ter realmente contribuído para vocês, tá bom? Galera, obrigado mais uma vez, viu? Vocês são encantadores. Gostei aí da participação. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma última pergunta. Você acha que o Enem pode linkar alguma coisa da história com períodos de outras pandemias que passaram? Você pode linkar isso devido ao Covid?
Eu acho que sim. É bem a cara do Enem é bem essa mesmo, né? Estabelecer aí uma interlocução. Eles podem pegar o gancho da pandemia para pensar sobre revolta da vacina, peste negra, assuntos ligados à Idade Média costumam ser bastante cobrados. Talvez eles façam essa questão mesmo, né? Pegar a peste negra, pegar a nossa crise do coronavírus, estabelecer comparações, estabelecer semelhanças, diferenças, pegando um ponto de vista histórico, como a doença foi difundida, os olhares sobre a doença de cada época, né? Como a doença é vista na atualidade, como ela foi vista no passado, peste negra, sei lá, um castigo divino, entendeu? Entendi. E toda a pandemia que já teve, eu não sei nem se é tema da história isso, talvez seja até mais da geografia, mas toda a pandemia que já teve, ela gerou crise econômica? Ou não? Teve pandemias que não geraram, você lembra? Olha, eu não consigo pensar uma pandemia que não gerou problemas de ordem econômica. Não consigo. Não consigo. Tá, A legal. peste negra abalou drasticamente a economia da Europa Ocidental, por exemplo. Tanto é que a saída encontrada para a galera, em grande medida, foi alçar realmente, né, viagens transoceânicas. Começa ali expansão marítima europeia, como uma maneira de certa forma, romper com esse processo de crise que estava acontecendo. A gripe espanhola, por exemplo, no início do século XX, em 1917, ainda vai coincidir com a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a crise econômica gigantesca, tá? Então, eu não posso falar que todas as pandemias da história levaram a problemas econômicos, mas as pandemias que eu conheço e já estudei, li sobre, sim, geraram problemas econômicos. Vitão, só para você me ajudar, ver se eu tô certo. A peste negra foi aquela conhecida como peste bubônica, né? Isso, exatamente. É aquela que foi acho que foi 1337 a 1453, né? Isso, século XIV. Isso, você tem os números. Roberto, você não lembra essas datas, não. Estou falando, eu lembro isso da história, rapaz. Ô, louco. Mandando bem, não tô? Ou eu lembro, e outra coisa, não tá errado, né, Vitão, falar que é guerra dos 100 anos, porque durou mais de 100, né, acho que foram mais de 100 anos, né, guerra dos 100 anos é só... mais de 110 anos. Mas, ó, minha pergunta não é essa, é só para ver se eu tava ainda com a memória boa ainda. Você tem, em termos numéricos, quantas pessoas morreram nessa peste? Porque, assim, a gente sabe, por exemplo, que só no Brasil aqui já morreram mais de 200 mil pessoas de Covid. No mundo, então, só para ter comparação, porque eu acho que às vezes eles podem fazer alguma comparação em termos de mortes, né, numéricos, né? Claro. Eu acho que essa pode ser, inclusive, uma questão ligada à matemática, né? Porque... Isso, é isso que eu estou pensando. Não, para você ter uma dimensão, lógico, com isso eu não estou querendo diminuir a pandemia que a gente está experimentando. Nossa, longe disso. Mas a peste negra na Europa, ela matou mais de 23 milhões de pessoas, o que representa 1/3 de toda a população europeia do século XIV. Uma a cada 3 pessoas morreram. Nossa! E se for ver, naquela época o que existia de pessoas estava na Europa concentrado, né? A grande quantidade, né? Sim. Poderia falar que é 1/3 quase do globo. Eu precisaria pesquisar para conseguir te afirmar isso, mas a população europeia era significativa, sim. Nossa, entendi. Gente, mais uma pergunta para o Vitor aí? Você viu que os profs assistem aula e faz pergunta no final, né? Vocês têm que fazer também. Ué. Tá tudo bem? Ficou claro? Ô, Tiagão, sabe uma coisa legal também? O Vitor deve ter falado. Eu sempre gostei muito de história. Minhas matérias prediletas eram história e matemática. O bom do Enem, na história, é que as alternativas são curtas, né? Parece que eles têm sempre um texto introdutório e as alternativas são curtas. Você não perde muito tempo lendo e tentando assinalar a alternativa, né? Mais direto, né? O que eu posso falar, mais um conselho, talvez, aí, né? Embora cada um estabeleça a sua própria estratégia. Ler primeiro o que a pergunta pede e depois o norteador.
Tá? É isso, exatamente. Um bom entendedor de história dos assuntos já de cara tira umas 2 ou 3 alternativas que não tem nada a ver. E podem ficar em 2 ou 3, e aí sim isso nos leva ao texto. Mas aí é o texto que você está lendo, já tendo um certo viés, sabendo o que o enunciado está pedindo. O Enem é uma prova que nos mata por exaustão, né? Às vezes as perguntas não são difíceis, só que daí nós temos lá 2 textos para analisar. Isso. Né? É uma prova muito longa, então, Vitão, questão de textos. Exatamente, costuma ser. Embora também, muitas vezes eles possam fazer uma prova, uma questão, desculpe, longuíssima, extenuante. Daí a próxima questão é uma questão que é só tipo uma interpretação de uma imagem. Então, assim, é uma maneira de dar uma desafogada ao mesmo tempo, né? Entendi. Legal. O Enem é chato por causa da quantidade de texto que traz. Vamos ver, esse ano talvez diminui, né? Até por causa da pandemia. Eu acho que também vão pegar mais leve. Eu acredito também, igual o Vitão falou. Muita gente não teve acesso. Veja o que a FUVEST fez, tirou um pouquinho o pé. Não totalmente, mas perto do que ela era, ela tirou o pé. Então, eu acredito que isso pode ser. E, galera, vocês tiveram um ensino de qualidade nas escolas que estão, ou por vocês mesmo, por mérito de vocês. E eu acredito que esse é o ano de vocês, porque muita gente não teve a força de vontade que vocês tiveram e não tiveram acesso nenhum à educação. Então, eu acredito que vai dar tudo certo. Galera, lembrando que amanhã tem a geografia. Vitão, muito obrigado. Você é parte da nossa família de professores. Você é um cara muito querido. Tem muito a crescer na carreira também, como metralha, são mais novos do que eu, e são o futuro aí da didática em si. Valeu, obrigado, fica com Deus. Galera, até amanhã em Geografia. E é isso, Vitão, tamo junto, depois eu compartilho com você a gravação. Valeu, Vitão! Valeu, metralha, Thiagão. Galera, obrigado mais uma vez, viu? Fico lisonjeado aí com os elogios. Tamo junto, viu? Até mais. Faça uma boa prova. Valeu, tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tudo bem, filho.